agora. Lembrei agora. Obrigada, viu? Ai, imagina, Desculpa, estão Léo, avisando. Oi, Cris. Tá dando eco para vocês ou é só para mim que tá com muito eco? Só você, Depende Cris, de quando temos microfones ativados, tá? Se for sempre somente uma pessoa com o microfone ligado, daí o normal é não dar eco. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Muito eco. Por que será? Eu acho que é o seu som mesmo, Cris. Porque a sua voz está ruim também. Exatamente. Para nós aqui, quando... é o seu que está ruim, Cris. Cris, dê uma olhada se você está só com uma janelinha de reunião aberta, se você não está com o navegador aberto também, tá? Que às vezes acontece isso, às vezes a gente não percebe, a gente abre tanto o navegador quanto o aplicativo, e daí dá eco, porque ele confunde aí o áudio que ele pega, tá? Joia. Acho que já está todo mundo agora com mudo, né? Tá, então, apenas para continuar, então, esse processo que já estava previsto, né, para ser concluído no final de agosto, a gente conseguiu, né, criar as contas institucionais para todos os alunos, tá? Ou seja, os alunos agora eles podem acessar o ambiente Teams com o usuário, que é o número do RA deles, completo, com os zeros, @aluno.domaguirre.com.br, tá? Então, vou até pôr no chat lá, vai ser o @aluno.domaguirre.com.br. Então, Léo, nós fizemos... Oi. Eu tenho um aluno que desde terça-feira está com o mesmo caso do aluno do Gustavo. Ele está entrando como usuário desconhecido, mas eu sei quem é, porque ele abre a câmera para mim, mas ele não consegue. Ele falou para mim que ele não consegue colocar o nome. Tá, então, hoje a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz como que a gente alterna entre os diversos usuários que podem utilizar o mesmo computador, tá? Tem um tutorial também que vai dar para vocês encaminharem para os alunos, e tem mais um caminho que aí eu já acho que vale desde já compartilhar com vocês. Angélica, por favor. A Angélica é uma funcionária nova daqui do nosso setor, olha lá, está aí aparecendo, não sei se vocês já estão vendo, Angélica Soares. Ela é daqui, então, do nosso setor nova, mas ela foi contratada especialmente para atender o Colégio Dom Aguirre, tá? Então, a partir do final de semana que vem, ela vai estar no Trujillo, tá? Vai fazer o plantão aí para vocês, para lidar com todos esses problemas, principalmente os problemas de ordem técnica, tá? Então, a gente já fez diversos não, mas já fizemos um comunicado, né, para os alunos, informando da conta institucional, informando também sobre o processo de alteração de senha. Deu um probleminha com um filho de funcionário, mas a gente já está resolvendo isso, tá? E temos também agora, eu estou colocando aqui também no chat, um e-mail oficial para lidar com todos esses problemas de ordem tecnológica, vamos chamar assim, tanto para professores quanto para alunos, tá? Que é o cet@domaguirre.com.br, tá? O CET de Centro de Educação e Tecnologia, tá? Que então agora também está uma parceria muito legal aí com o colégio para esse apoio, então, tecnológico, às vezes a gente sente falta um pouquinho. Tá, então, a Angélica vai ficar nessa frente aí, atendendo alunos, professores, pais, tá, em toda a parte tecnológica. Então, por enquanto, ela está mais usando aqui, junto com a gente, o próprio Teams, conhecendo bem o TOTUS, mas vai ter atendimento depois para o Hub também, para todas as necessidades que vocês tiverem, tá? Gustavo, acho que está com a mão erguida. Na verdade, eu não estou conseguindo acessar o chat que você mandou. Você pode repetir o e-mail? Eu também estou sem. Tá. Já vou explicar por que vocês estão sem. CET, tá? CET, isso, de Centro de Educação e Tecnologia, tá? @domaguirre.com.br.
Tá. Ok, professor, obrigado. no comunicado que foi mandado para os alunos, que foi mandado para vocês também, tem, tá? Ah, ok, obrigado. Isso, lá tá Esse escrito, e-mail. exatamente. Tá lá. Tá, então, desde o começo, né, desde a primeira informação, a gente ficou apreensivo com a quantidade de e-mails que a gente receberia por conta dessa conta nova dos alunos, e a gente surpreendeu que a gente teve, nossa, se chegaram 20 e-mails de problemas com essa senha, acho que foi muito, viu? Então, não sei se é porque o pessoal não tentou ainda o acesso ou se de fato não teve muito problema com isso, tá? Mas vamos aguardar nos próximos dias e até uma campanha que eu tenho feito com os meus alunos, tá? E que eu vou pedir que vocês façam também com os alunos de vocês. Tá? Eu estou vendo que essa turminha aqui da tarde, por exemplo, o pessoal está super corretinho aí usando o e-mail, a conta institucional já. E como que eu identifico isso? Eu vou até compartilhar já a tela com vocês, para ir falando baseado naquilo que nós enxergamos quando somos professores. E se tiver alguma coisa diferente, aí vocês já vão entender por quê. Então, olha a minha telinha aqui, já está aparecendo bastante gente aqui, ó, vocês que estava vendo aqui. Então, a maioria de vocês já está com a conta institucional. E como que a gente identifica quando os alunos não logaram com a conta institucional? Quando estão, por exemplo, como a Ana, que acabou de entrar, né? A Ana, que aparece essa mensagem convidado, ou então, às vezes, aparece uma mensagem fora da organização. Tá? Então, o convidado é aquela pessoa que não fez login em nenhuma conta do Teams, tá? Mas tinha o link, estava autorizada, ela fica num hub, né? Num lobby, para a gente admitir que ela participe da reunião. Fora da organização, é a mensagem que mostra para quando a pessoa está logada numa conta do Teams, só que não é a conta da instituição, não é da Uniso. Tá? Então, por exemplo, meu pai trabalha numa empresa que tem o Teams, eu entrei na conta dele, que já estava logado, e acessei o link da aula. Tá? Então, embora ele tenha uma conta do Teams, não é da instituição. Tá? Então, qual é a primeira campanha que eu sugiro que vocês façam, que é o que eu tenho feito bastante com meus alunos aqui da universidade? Quando vocês identificarem, você fala, olha, pessoal, olha, Ana, estou vendo que você entrou com uma conta de convidado, você já recebeu o e-mail com as instruções? Tá? Se você tiver dúvida, algum problema para acessar o Teams com essa conta, manda um e-mail lá para o CET, procura a Angélica, liga para a Angélica lá no colégio, enfim, tá? Para resolver esse probleminha, porque logo, logo a gente vai ter que ter essa conta para usar, tá? Então, enquanto a gente ainda está compartilhando o link, beleza, mas num futuro aí, a médio prazo, vamos chamar assim, a gente espera não ter mais que fazer esse compartilhamento do link, tá? E eu vou mostrar hoje para vocês, porque isso que vai facilitar muito. Tá? Tenho certeza que o grande problema que nós tivemos no começo do uso do Teams foi justamente o compartilhamento do link, né? De fazer a reunião, agendar, depois colocar esse link no Hub. Aí depois da primeira semana a gente teve que trocar o link por causa das novas contas, daí deu tudo de novo, aqueles problemas. Tá? Então, quando a gente não tiver mais que fazer esse compartilhamento, vai ficar tudo mais tranquilo. E para que isso aconteça, os usuários devem estar habituados a utilizarem o Teams com as contas institucionais. Ana? Léo, essa Ana que você fala, sou eu? Ana Paula Brunetti. Não, sou eu. Não, Brunetti, Ana Paula Brunetti sou eu. Ana Grandisoli. Porque eu sou a Grandisoli. É que a Ana eu tô pelo meu... Convidada. Isso, então. Sou eu. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema nenhum, mas é que o meu celular eu não cadastro a conta nenhuma, porque fica de backup para os meus filhos, caso eles tenham algum problema no computador deles ou no tablet. Então eu estou usando o celular. Então por isso que está como convidada, entendeu? Depois eu vou até passar um link para vocês, tá? Um link que eu até já comentei com a Patrícia, que eu tenho gravado alguns microtutoriais, tá? Que são tipo de 5 minutos, 3 minutos, bem específico das coisas que a gente vai abordar hoje, algumas que a gente nem vai falar hoje, mas
que se referem ao Teams. Tá? Um deles, que foi gravado na semana passada, mostra como que a gente pode deixar várias contas já programadas no nosso celular e só fazer alternância daí dessas contas para usar. Isso seria ótimo. Tá? Então tem um videozinho de 2 minutinhos que mostra fazer isso, fica super tranquilo, tá? Super mesmo. Quer ver? Deixa eu tirar meu efeito de plano de fundo para mostrar para vocês. Imagina. Que eu tirei, eu coloquei desfoque. Aplicar. Acho que já voltou ao normal. Voltou. Minha mão já está aparecendo inteira. E vou parar de compartilhar a tela para vocês verem. Para vocês verem o resultado que fica, como fica legal no Teams. Ó, no Teams, então, quando abre, tá a minha conta mais usual, que é o meu @prof, normal, com as reuniões que eu tenho agendado. Mas tem um botãozinho com aqueles 3 risquinhos no canto. Ó, opa, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Ó, que mostra minhas contas e organizações. Tá? Então, ele mostra todas as contas que eu tenho cadastrado. Então, se, por exemplo, meus filhos usam o celular, então, como esse caso de backup, a gente pode deixar as contas de todos eles cadastrados. Aí é só a gente ir lá nos risquinhos escolher qual conta a gente quer usar, que ele já habilita também para as reuniões dessa conta, tá? Então, depois eu mostro isso para vocês também. Bom, e compartilho, claro, o link, principalmente, desses tutoriais. Voltando aqui, compartilhando de novo a tela. Primeira coisa que vocês podem estar percebendo, tá, na minha tela compartilhada, é que ela está um pouquinho diferente do normal, né? Por quê? Porque no meu Teams já está habilitado aquela experiência nova que a gente enxerga até 49 pessoas que estejam com câmera ligada, falando e assim por diante, tá? Então, à medida que temos menos pessoas participando, elas não são exibidas aqui nessa tela. A partir do momento que mais pessoas falam, elas começam a aparecer aqui. Outra coisa que vocês estão vendo, não tem aquele menu que agora estaria tampando a cabeça do Luiz Edgar e uma parte do Gustavo, aquele menuzinho suspenso. O menu do meu Teams aqui está aqui em cima. Tá? Então, o mesmo menuzinho para ocultar participante, conversa, seguir a mão, o botãozinho lá de mais ações, está tudo aqui em cima. Tá? Então, primeiro, a maioria de vocês já ativou essa possibilidade, essa daqui, ou ainda não? Não? Então, vamos começar por aí, então, para quem não fez ainda. Tá? Então, o que é isso, pessoal? Isso daqui... Opa, tem mais uma pergunta, acho, de alguém. Giovana. Léo, eu estava com o Teams com essa função habilitada, né, ativada, estava vendo naquele modo onde as crianças ficam parecendo que estão num auditório e tal. Isso, assim, né? Isso. Aí, a semana passada, eu fiz um outro caminho para entrar no Teams, eu entrei pelo meu e-mail, aí procurei lá nos aplicativos e tal, voltou da estaca zero de novo. Tá, eu vou explicar por que isso acontece. Tá? Deixa eu voltar lá, porque senão eu vou ter a impressão que o Jair é da turma do fundão. Tá lá, tá, da turma que bagunça lá. Deixa eu voltar para o visual, então, galeria grande. É o seguinte, pessoal, essa configuração, tá, por enquanto, ela não é uma configuração de conta de usuário, tá? É uma configuração de visual que nós temos no nosso aplicativo, tá? Tanto que não são todos, por exemplo, as versões do Teams que ainda suportam. Hoje a gente testou no Mac aqui, deu certo, também no MacBook funciona também, mas para web não tem, para Linux ainda não tem essa novidade das 49 pessoas. Tá? Então, isso é uma configuração que a gente faz quando a gente está logado num aplicativo, tá? Naquele momento do nosso usuário. Se a gente sai da nossa conta e depois entra de novo na nossa conta, ainda que seja o mesmo computador, essa configuração vai ter que ser refeita. Tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, minha filha usa o meu computador.
tá? E eu saí da minha conta para ela entrar. Quando eu entrar na minha conta de novo, eu vou ter que refazer esse procedimento, porque ele não fica gravado na conta do usuário, tá? Ele só fica em funcionamento enquanto eu estou logado, sem sair dessa minha conta em determinados computadores, tá? Lígia? Olha, seu microfone está desligado, Lígia. Ainda não. Foi? Não. Foi, agora sim. Não, agora desligou de novo. Agora foi. Não, agora já não sei mais. Oi. Oi. Isso acontece direto, que meu computador é meio lento, sabe? Isso que você vai ensinar agora também vai mostrar com relação ao fundo de tela? Ou é outra coisa daí? Não, na verdade, se a gente usa o aplicativo no MacBook ou no Windows, tá? O fundo de tela, nas versões mais atualizadas, ele funciona. Onde que porque ele o meu não aparece. Você usa pelo navegador de internet? Então, eu no computador não, mas no celular eu uso pelo aplicativo e também não aparece. Então, no computador, é só no computador Windows e no computador da Apple, nos MacBooks, enfim, tá? No celular não temos essa função do fundo, nem Linux, nada, tá bom? Nem na versão da web também não temos, mas é basicamente a mesma coisa. Ó, eu vou demonstrar para vocês, para não ter perigo de sumir, depois eu não sei como que faz, ou por que sumiu, por que voltou ao normal, e assim por diante. Então, a primeira diferença também, fora isso tudo que eu já mostrei, que a gente pode reparar aqui nessa minha janela, tá, é que eu não tenho a minha fotinho da minha conta de usuário, porque a reunião nesse modo, ele abre numa janela separada, tá? Então, por isso que eu vou minimizar a minha reunião aqui, e vou abrir o Teams. Cadê o Teams? Está aqui. Para mostrar para vocês. Então, no de vocês aí, ainda que seja durante a reunião, vocês vão ter uma fotinho de vocês ou as iniciais do nome numa bolinha ali em cima, não tem? Canto superior direito. Vocês vão clicar nessa opçãozinha. Ele abre esse menu, tá? E um dos menus, uma das opções, é essa de configurações. Tá? Então, vocês vão na fotinho de vocês, opção configurações. Então, o que está diferente, por exemplo, no meu? Eu deixo, por padrão, aqui o visual escuro, tema mais escuro, que cansa menos a vista. Tá? O padrão aqui é esse mais claro, que cansa um pouquinho mais. Então, eu tenho o costume de deixar todos os softwares que têm versão escura, eu deixo no escuro. Tá? Outra questão, as equipes vão ser mostradas em forma de grade, que na minha concepção é mais fácil de identificar as equipes, ou de lista, para mim fica meio bagunçado, tá? Então eu deixo grade. Mas o nosso foco qual que é agora, pessoal? Logo abaixo dessas opções tem uma barrinha de rolagem aqui, tá? Tem mais opções além dessas iniciais. Aqui no aplicativo, tá? Nós temos essa opçãozinha que se chama ativar a nova experiência de reunião. Tá? Aí tem uma informação. Novas reuniões e chamadas serão abertas em janelas separadas. E além disso, pessoal, então, primeira coisa, a gente tem que ativar. Mas além disso, ele já avisa aqui para a gente. Esse procedimento requer a reinicialização do Teams. Tá? Ou seja, depois que a gente marca essa opção, para começar a aparecer, então, essa opção de 49 pessoas, tá? De deslocar o menu, de abrir numa janela separada, ela só vai funcionar, tá? Só vai entrar em funcionamento aqui no nosso Teams depois que eu marquei aquela opçãozinha, eu vou fechar o meu Teams, tá? Todas as janelas do Teams, aqui eu não posso fechar, porque senão encerra a nossa reunião. E estão vendo aqui na barrinha do lado do meu relógio? Aqui, aquela partezinha de baixo? Tá? A gente vai localizar o ícone do Teams, tá? Achei aqui meu ícone do Teams,
clicar com o botão direito nesse ícone e escolher a opção encerrar. Tá? Obrigatoriamente tenho que fazer assim. O que eu não posso fazer? Tá? O que eu não posso fazer? Vir na minha fotinha e sair, que parece uma coisa mais óbvia, né? Tá? Se eu saio, pessoal, quando eu voltar, ele vai ter voltado a configuraçãozinha lá desmarcada. Tá? Então, toda vez que eu clicar aqui na minha fotinho, na inicial do meu nome, e escolher a opção sair, ele reseta as configurações. Tá? Então, por isso que pode ter voltado ao normal ali a reunião, tá? O padrão. Tá? Eu acho que da Ana, né, que falou que a Ana Paula, que falou que estava de um jeito, ou a Giovana, que falou que estava de um jeito, depois voltou tudo. Então, é por isso. Se a gente sair por algum motivo, tá? Quando a gente entrar de novo, fizer login, usuário e senha, ele vai resetar essa configuração, daí a gente tem que vir de novo. Vem na foto, configurações, procura a opçãozinha, marca essa opção, fecha o Teams com o botão direito aqui no... Deixa eu tirar aqui a janela. Com o botão direito aqui no ícone do Teams e encerrar. Tá? Então, eu encerro e abro o Teams de novo, mas sem fazer o logout. Tudo bem? Então, esse é o passo para que a gente consiga manter essa configuração desse visual. Lígia, quer fazer mais alguma pergunta? Com a mãozinha levantada ainda? Não? Deixa eu abaixar a sua mão aqui, então. Acho que vai ficar com dor no braço, ficar tanto tempo com o braço erguido assim. Deixa eu baixar a mão aqui. Agora foi. Opa. Tá ficando com o braço erguido. Então, tenta você baixar a mão aí, clicando na mãozinha. Não tô conseguindo por aqui. Enfim. Então, para que a gente usa a opção sair, então? Tá? Aí sim vai ser para quando nós temos mais de uma pessoa na mesma casa que usam o mesmo Teams, o mesmo computador. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser que minha filha entre agora para assistir a aula, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha fotinho, sair, aí ele vai pedir um novo usuário, uma nova senha, daí ela pode entrar com a conta de usuário dela. Quando eu for novamente, aí eu tenho que ir lá no dela, na fotinho dela, sair, fazer novamente o login com o meu usuário. Se eu quiser esse padrão de visualização da reunião, quando eu faço o meu login, eu tenho que ir mais uma vez lá no configurações, selecionar a opçãozinha, encerrar o Teams e abrir ele de novo, já logado na minha conta. Tudo bem? Então, esse passo, por enquanto, ainda está dependendo, então, de eu configurar cada vez que eu faço login no aplicativo do Windows, tá? Aproveitando, Lígia, você fez uma pergunta importante, né? Se essas opções de fundo, por exemplo, estão disponíveis, eu fazendo essa mudança de configuração. Na verdade, não é essa mudança que faz isso. O que permite que a gente altere o fundo é ter, então, o software instalado no nosso computador Windows, tá? E mais do que isso, estar atualizado. Então, o que eu, Léo, tenho feito, tá? Diariamente, toda vez que eu abro o Teams, já é meio automático isso. Eu vou aqui na minha foto, tá? E clico aqui, ó, verificar atualizações. Quando eu clico nesse botãozinho, tá? Deixa eu até clicar, ó, aparece uma mensagem que vai verificar e instalar qualquer atualização enquanto eu continuo usando o Teams. Estou na reunião e ele está verificando que tem instalação, tá verificando se tem instalação de alguma atualização. Quando tem, tá? A maioria delas, ele instala e a gente nem percebe. Eventualmente, algumas atualizações mais pesadas, tá? Ele vai mostrar uma mensagem, ó, acabou de atualizar, para você verificar essas atualizações, reinicie o Teams. Tá? Então, sempre que falar reinicie o Teams, é a mesma coisa.
fecha a janelinha, vai lá no ícone, botão direito, encerrar e abre de novo, que daí todas as atualizações já vão aparecer. Tá? Eu tenho feito isso diariamente. Tá? E até é engraçado, eu comentei que ontem de manhã eu usei o Teams na aula de manhã com meus alunos, estava de um jeito. À noite eu entrei e já estava de outro, porque à tarde eu coloquei para atualizar e teve... lá, tem uma atualização nova agora. Ó, só falta uma etapa para usar o Teams mais recente. Clique para atualizar. Tá? Então, eventualmente, ele manda aqui, mas não vou clicar agora para a gente não sair dessa reunião. Tá? Então, ontem de manhã estava de um jeito, ontem à noite estava de outro jeito. Tá? Então, tem uma barrinha de postagem que era uma barrinha e agora é um botão. Tá? Então, às vezes a gente se depara com bastante atualização. Eles estão atualizando quase que diariamente, gente. Tá, isso daqui é a menina dos olhos agora da Microsoft por conta de tudo que aconteceu, homework, tá? Então, tá com muita atualização mesmo. Então, mais uma vez, só para lembrar, o que vale a gente fazendo aos poucos com nossos alunos para não assustá-los? Começa a aula, dá uma olhadinha na lista, temos lá, opa, Ana Grandisoli está como convidada. Ana, eu vi que você está como convidada, então, a partir da semana que vem... tenta entrar com o seu usuário institucional, tá? Se você tiver problema, manda um e-mail lá para a Angélica, no set@domaguirre.com.br, tá? Então, vamos aos poucos fazendo isso para eles se acostumarem, ao mesmo tempo que a gente não faz uma imposição, a partir de segunda-feira, quem não entrar mais com a conta não vai assistir a aula. Imagina o caos que ia ficar isso na segunda-feira, né? Então, para evitar mais um problema desse, vamos fazendo aos pouquinhos. Esse semestre vai ser um semestre, então, de adaptação ao Teams, tá? Um jeito bem tranquilo aí, tanto para vocês quanto para os alunos, tá? Para ninguém se assustar. Vou aproveitar esse ambiente em que estamos. Puta, eu estou mó curioso para saber qual é a atualização nova do Teams. Sacanagem, vou ter que esperar terminar. Vou aproveitar que a gente está nesse ambiente de reunião para reportar, então, algumas coisas que chegaram até nós, tá? Ao longo desses últimos dias e meses, tá? Algumas coisas que surgiram depois, algumas configurações que foram feitas, que podem ajudar no nosso controle do ambiente. Por exemplo, a preocupação que nós temos de alunos que vão mutar o professor, que vão excluir o coleguinha, que vai fazer aquela bagunça, compartilhar a tela, enfim, tem todas essas preocupações, né? Então, aqui, quando eu mostro aqui os participantes que estão na reunião, tá? Eu tenho aqueles 3 pontinhos de mais ações e temos o gerenciar permissões. Primeira coisa, tentem colocar mudo no professor. Aqui no Léo. Olha, organizador, professor. Não consegue, né? Não conseguem. Se vocês tentarem compartilhar a tela, vocês não vão conseguir. Se vocês tentarem excluir um coleguinha, vocês não vão conseguir. Tá? Como que eu faço para deixar dessa forma? Tá? E vamos falar dessas permissões. Tá? Então, aqui em participantes, só o organizador que tem acesso, tá? No caso, vocês vão ter que acompanhar aqui, depois vocês podem fazer isso nas turmas de vocês, até que já estão com os links criados. Eu tenho mais opções, o botãozinho gerenciar permissões. Tá? Quando eu clico nesse botãozinho, eu vou ser redirecionado para o navegador de internet. Tá? Aqui abriu no meu Chrome aqui. Tá, ele não abre dentro do Teams mesmo. Tá, e aqui nós temos essas 4 configurações. A primeira, tá, é quem pode ignorar o lobby. Tá, então, quem que pode ignorar o lobby? Então, por padrão, pessoal, sempre vai vir escrito aqui pessoas na minha organização. Então, vamos considerar nossos alunos, tá, agora eles têm um usuário da organização, eles fazem parte. Ou seja, se eu deixar essa marcaçãozinha, todos os alunos com ra@aluno.domaguirre.com.br vão poder ignorar o lobby e entrar automaticamente nas aulas. Tá? Se eu não quiser que isso aconteça, por um motivo qualquer, eu tenho que mudar essa opção para somente eu.
Aí somente o professor que consegue pular o lobby. Tá? Todos os demais alunos terão que ser aceitos. Tá? Tem, então, vantagens e desvantagens disso, né? A vantagem de todo mundo entrar é que o professor não tem que ficar interrompendo a explicação, ficar conferindo quando ele já está com a tela compartilhada, se tem gente esperando e assim por diante. Tá? A desvantagem é que, eventualmente, se eu quiser controlar de fato quem está participando da aula, eu vou perder um pouquinho esse controle. O que eu tenho falado para o pessoal? A partir do momento que os usuários, que os nossos alunos têm a conta institucional, a gente consegue identificar quem está causando, né? Então, ele vai entrar na reunião e vai estar aparecendo o nome dele, ele vai ficar em destaque se ele fizer alguma coisa, assim por em diante, tá? Então, eu particularmente tinha deixado essa opção de pessoas na minha organização, que é a padrão, liberadas para ignorarem o lobby, tá? Assim, não tem que ficar admitindo cada aluno que entra atrasado durante a aula. Mas isso fica a critério de vocês, tá bom? As duas opções do meio, aqui de permitir the callers, né, que aqui vem como chamadores, isso aqui é um termo estranho, né? É mais para fins empresariais, tá? Então, quando está habilitado, por exemplo, para que as pessoas participem de reuniões por telefone, não é o nosso caso. Tá? Então, a gente não se preocupa com essa configuração aqui, a segunda e a terceira, tá? Dos chamadores. Então, os chamadores seriam participações por telefone. Aonde está o segredo do nosso poder? Aí sim. O segredo do nosso poder não está no cinto do Batman, está aqui nessa opção do quem pode apresentar. Tá? Que, por padrão, ele vem como todos. Tá? Então, todos permite que todos os participantes possam fazer de tudo. E se eu alterar, que nem eu fiz aqui, para somente eu, tá? Que nem está configurado nessa nossa reunião de agora, aí somente eu, Léo, consigo, então, compartilhar a tela, consigo mutar as outras pessoas e consigo excluir participantes. Tá? Então, se eu colocar somente eu ali, é o segredo para que os nossos alunos não compartilhem a tela, não façam nada. Aí vocês podem pensar, Léo, mas beleza, só que hoje é dia de apresentação de trabalho e o Jailton precisa compartilhar a tela dele. Beleza, então o que eu faço na hora que for a apresentação do Jailton? Eu vou lá procurar o nome dele, eu clico com o botão direito e falo, tornar um apresentador. Quando eu altero aqui essa configuração, aí sim, o Jailton está aqui em cima, tá? E agora, se ele quiser compartilhar a tela, ele tem permissão total. Não, agora o Jailton já terminou, ele é bagunceiro, olha a cara dele quem vai bagunçar na sala, na apresentação do coleguinha, então agora eu tiro ele, eu coloco ele como um participante de novo. Aí eu altero para participante, aí ele já não consegue mais compartilhar de novo. Tá? Então, melhor forma da gente manter o controle aqui para os alunos não tomarem conta da nossa aula, tá? Durante a aula. Tudo bem? Então, sobre essa janelinha aqui, né, essa nossa janela de reuniões, eu acho que são todas as informações que a gente precisava, né? Outra coisa legal dos alunos acessarem como convidados, tá? Opa, o Gustavo quer falar alguma coisa? Só uma pergunta. Nessa questão de organização aí, eu tenho que fazer isso para todas as salas ou eu tenho como deixar isso como uma forma padrão? Tem que fazer para todas as reuniões. Mas uma vez que eu organizei isso para a primeira reunião, segunda-feira, eu vou dar aula para uma turma, primeiro A, primeira aula. Certo. Eu abri a reunião, eu organizei, deixei só eu lá para poder mexer. Aí eu dou a última aula também no primeiro A. A hora que eu abrir, ela já vai estar padronizada ou eu vou ter que configurar de novo? Se for o mesmo link de aula, já vai estar padronizada. Beleza. Tá? Por exemplo, se vocês fazem um agendamento recorrente, aquele que gera um único link para o semestre todo, tá? Aí você mudou em um, mudou em todos. Tá? Agora, se vocês... por enquanto, vocês não devem ter esse hábito, tá? Eu tenho aqui na Uniso, por enquanto. Todas as semanas eu faço agendamento para cada uma das aulas.
Tá? Então, aí, para cada agendamento, eu tenho que fazer esse procedimento. E eu não tenho que fazer esse procedimento, tá? Necessariamente depois que a reunião começa. Tá? Muito pelo contrário. Depois, quando a gente já tem... Já volto para ver sua pergunta, Geilton. Quando a gente já tem a reunião agendada, vou pegar essa de agora, nossa. Tá? Depois que eu termino de agendar, eu posso voltar nessa janelinha. Lembra que a gente entrava para copiar o link, compartilhar, enfim... Então, não vamos falar nada disso hoje, mas nessa janelinha tem aqui, ó, opções de reunião. Essa opções de reunião, quando eu clico, leva exatamente para essas configurações. Tá? Então, eu agendo, agendo, clico lá em enviar, depois eu abro de novo como se eu fosse copiar o link, mas não, eu entro de novo somente para ir aqui nas opções de reunião e fazer essa configuraçãozinha aqui das permissões, tá bom? Mas aí sim, para cada reunião diferente que a gente cria, o padrão é somente pessoas da organização que ignoram o lobby, e lá na partezinha de quem pode apresentar, por padrão, é todos, tá? E a gente daí teria que mudar por padrão não, em cada reunião colocando somente eu, tá? Para a gente ter o máximo controle. Certo? Jailton? Oi, Léo, agora você me escuta? Opa, eu tô pelo celular. Beleza. Vai cair, não. Então, assim, eu quero fazer só algumas conotações e perguntar algumas coisas, rapidinho. Certo. A primeira é assim, eu já estou usando isso já com os alunos, já estou falando para ativar, já falei com eles, só que tem aluno que está com o nome completo, só que para mim aparece que ele é fora da organização. Isso é normal? Ou ele fala que está logado pelo colégio, só que para mim aparece que ele é fora da organização? Então, ele não está logado com essa conta nova, tá? O que pode ter é algum aluno que configurou a conta pessoal como sendo... usando o mesmo e-mail da instituição com uma conta que não está ligada à instituição. Tem como a gente fazer isso. Por exemplo, quando eu faço login no Hotmail, ele pergunta se o meu e-mail leo@prof.uniso.br ele é uma conta pessoal ou corporativa. Tá? Então, a gente tem como ter no mesmo endereço de e-mail duas contas diferentes. Tá? Então, o que ele tem que fazer é um login escolhendo a conta corporativa de estudante, tá? Na hora que ele faz o login. Tá? Senão é assim, é uma conta que tem permissão de uso, mas que não é a conta institucional. Tá? Então, é garantir que ele está logado com esse @aluno.domaguirre. O que eu faço é isso que eu demonstrei aqui. Então, por exemplo, quero ver a Ana Paula Brunetti aqui, ó. Eu coloco o mouse em cima da fotinho, ó, ele aparece aqui, ó, ana.delgado@domaguirre.com.br. Tá? Então, se não tiver ra@aluno.domaguirre.com.br, é porque ele está usando uma conta, pode estar com o nome completinho dele, mas não é a conta institucional. Aí a gente tem que orientar eles a entrarem, clicar lá no sair, na fotinho, e fazer o login novamente com esses dados, tá? E só para informá-los, acho que vocês receberam também, a senha dos alunos inicial é a data de nascimento deles. Tá? A data completa, com barra. Tá bom? Mais uma... Tá. Eu queria só falar um pouquinho sobre aquela autorização para eles entrarem, ficarem no lobby ou não. O que a minha experiência foi, quando eles começaram a ativar as contas, eles entravam direto, então eu tinha autorização para todos da minha organização e eles entravam. Aí eu não me importei com isso, eles foram entrando. Só que aí teve um dia, acho que foi no segundo dia, o 7º ano... Por isso que a gente fala assim, são experiências que é bom até contar, porque pode acontecer com todo mundo. Com certeza. Eu estava dando aula no 8º ano e o 7º ano estava acontecendo reunião. Aparece pra gente quando alguém ativa, né? E estava entrando um aluno atrás do outro no 7º ano. Eu falei, nossa, mas será que eles estão sem aula, alguma coisa assim? Aí eu saí rapidinho, falei para os alunos ficarem na espera, que eu dei atividade, e fui ver o que estava acontecendo com o 7º ano. Todos os alunos entraram porque queriam fazer alguma coisa, e aí descobriram que estava autorizado, né? Porque eles perceberam que eu tinha deixado autorizado, e eles estavam usando, porque eles falaram assim, a gente terminou tal coisa, e todo mundo foi usar para conversar entre eles. Aí, a partir desse momento, eu desativei, porque aí eu não tenho controle, né?
Se eles falarem alguma coisa, vão falar, foi na sala de história que fizeram tal coisa, entendeu? Aí eu acabei bloqueando todas as salas e eu acabo autorizando e desautorizando quem entra por causa disso, entendeu? Então, até então, agora eles têm o link, né? Como é um link único, por isso que acontecem esses casos, né? Se a gente criasse reuniões semanais, por exemplo, daí dependeria deles estarem com acesso ao Teams, que é uma coisa que eu vou liberar hoje, para vocês ativarem as equipes. Aí só assim que eles conseguiriam entrar. Então, como eu disse, vantagens e desvantagens, né, que a gente tem. Se a gente considera que a sala, por exemplo, não tem maturidade ou pode bagunçar muito, eu tenho receio do que eles podem falar ou fazer na reunião, enfim, aí a gente pode até deixar, então, desabilitado. Tá? Eu fico pensando assim, imagine a aula que terminou, tá? E eles não querem descer no pátio, querem ficar na sala conversando antes da próxima aula. Eu vejo mais ou menos um comportamento desse, tá? Eles estão com horário vago, tal, querem continuar interagindo, socializando. É um espaço virtual, mas é um espaço que é um hábito que eles têm em comum já, né? De estarem acostumados. Mas fica a critério de cada professor, tá? Eu não acho que está certo liberar nem bloquear. Eu acho que cada um vai decidir. Não quero, só quero que aquele espaço eles observem ele somente para aula. Não, para mim tanto faz. Se ele for na minha aula ou for para eles conversarem entre eles, eles podem entrar. Tá? Então, cada professor decide como que vai deixar essa configuraçãozinha do lobby. Aí, se você deixar somente eu, aí é mais uma configuração que a gente tem que fazer, né, em cada uma das nossos agendamentos, né? Quem pode ignorar o lobby? Somente eu. E quem pode apresentar? Somente eu também. Tá? Eu tô com algumas perguntas aqui que eu tô fazendo para passar para o SPD, de questões ainda que eu ainda não tive uma resposta. Uma delas é essa que até o Gustavo perguntou. Será que não dá para deixar isso padrão para todas as reuniões? Deixar esse mais restritivo e se eu quiser eu libero? Fazer o inverso? Em vez de deixar liberado e se eu não quiser eu bloqueio? Tá, então, esse daí é uma delas, tá? Para a gente não ter esse trabalho de toda a aula fazer a mesma coisa. Tá ok? Então, agora eu quero mostrar a segunda parte do Teams de hoje, tá? Porque vocês estão vendo que primeiro vocês viram que apareceram equipes, né? Que são as equipes criadas pelo sistema, pela migração, tá? Essas equipes, então, ela tem já todos os alunos que estão matriculados como membros, no entanto, elas não estão necessariamente ativas, tá? Então, eventualmente, a gente entra em alguma equipe, tá? Deixa eu dar um exemplo, vou minimizar aqui, abrir minha equipe, eventualmente a gente entra em alguma equipe, eu criei uma de exemplo hoje para a nossa prática, e aparece aqui onde está falando da atualização, aparece uma mensagem, que tem não sei quantos alunos esperando, aguardando para você ativar essa equipe. Tá? Então, até então, a gente não deu nenhuma informação para vocês ativarem. O que acontece quando a gente ativa essas equipes? Os alunos que acessarem o Teams com os seus usuários institucionais, eles vão clicar lá na equipe deles e vão enxergar a equipe do componente deles aqui. Tá? Então, hoje, depois, no finalzinho, quando estivermos terminando, eu vou liberar para que vocês cliquem nesse ativar. Tá? Ativar a equipe, de cada uma das equipes. Tá? Só que vocês têm que ter a ciência disso. A partir do momento que eu ativei essa equipe, tá? O que eu colocar nela, os alunos vão ver. Tá? Por que eu estou falando de ter ciência disso, fazer isso com cautela? Porque nesse ano, o sistema ainda oficial para comunicação, para troca de arquivos com os estudantes, é o Hub. Tá? Então, talvez a longo prazo, médio prazo, não sei, depende do quanto que é médio e longo, né? Mas talvez no futuro aí a gente, por exemplo, deixe de usar o Hub e concentre tudo, como as instituições fazem, no menor número de aplicativos. Tá? Então, ele não vai ter que entrar no Hub para pegar o link do negócio que está no Teams. Se o negócio está no Teams, ele vai entrar no Teams, já vai encontrar a reunião, já vai participar, já vai enxergar os arquivos. Tá? Só que, como eu disse, por preocupação
de isso ser mais uma mudança, mais confusão, já que os pais já salvaram o link das reuniões nos favoritos do computador dele. Eu falo isso por exemplo próprio, eu fiz isso com os links da minha filha, então ela não precisa mais de ninguém, ela aos 6 anos já é totalmente independente na aula remota, ela consegue alternar entre as aulas da tia Carol para as aulas da teacher, então, enfim, tá? Então, para a gente não ter que fazer mais um período de adaptação, a gente viu como que foi a mudança de link, né, na primeira semana de Teams, né, na segunda semana. Teams, né? Pois é, exatamente. Do Zoom para o Teams, depois do Teams para o Teams, um e-mail novo de vocês, trocando o link, enfim. Então, qual que é a ideia? A ideia é que vocês conheçam as formas de organização das equipes. Tá? Eu vou fazer 2 propostas de organização que vocês podem escolher de acordo com a necessidade de vocês ou com aquilo que vocês acham que fica melhor. Tá? E para vocês se acostumarem também. Porque a gente fala, eu estou demonstrando preocupação com o aluno, né, de ele passar por essa adaptação, mas os professores também, tá? Então, vocês ficam mais leves para usar o Teams agora, tá? Ver o que dá para fazer, ver, eu me senti confortável para fazer isso, ou quero testar bastante, colocar arquivo lá para os alunos, ainda que eu tenha a obrigação oficialmente de disponibilizar no Hub, tá? Então, vocês podem ir experimentando aos poucos o uso do Teams, para quando, por exemplo, o Hub não for mais uma ferramenta, se isso acontecer, vocês já fazerem isso de uma forma mais tranquila, tá? Sem sofrer tanto. Então, só para a gente lembrar, aqui tem as equipes. Eu vou entrar aqui na minha equipe, que eu criei para hoje. Isso eu já demonstrei nos outros encontros nossos. Espera um pouquinho. Eu vou ter que atualizar esse meu Teams, estou achando, viu? Acho que o Léo travou. Também acho, Léo. Eu não estou ouvindo nada aqui, só vocês agora. Eu acho que a hora que o Léo clicou deve ter travado. Vou mandar uma mensagem para ele, só um minuto. O pessoal travou o Léo aqui, só um minutinho. Léo, a gente não está te ouvindo mais, Léo. Patrícia? Andressa, tudo bem? Tudo. O Léo tá travado aqui, só um minutinho, ele já retorna, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada, Angélica. Olha, hein, gente, acontece até com o pessoal técnico. Então, não fiquem nervosos quando acontecer com vocês. Pode acontecer com qualquer um, até com o Master Plus Advanced. Acontece, tá vendo? Coisas da tecnologia, né? Patrícia. Oi. Depois que o Léo ele falou que ele vai disponibilizar, falar para a gente liberar as equipes, né? Aí nós vamos começar. Da hoje. Aí nós vamos começar a utilizar só pelas equipes? Os alunos vão acessar só pelas equipes? Então, na verdade, é o que o Léo comentou já. Quem está falando? É a Áurea. Áurea. Desculpa. Na verdade, é assim. Os alunos continuarão tendo a opção de usar pelo link, né? Mas a ideia é que vocês vão observando quem ainda aparece como convidado, que ele colocou, e já dando um toque, porque quem aparece como convidado é porque ainda está com o link. Então, para eles utilizarem, né, a conta institucional deles, para que
mais ainda com o link concomitantemente, tá bom? Ah, tá bom. Mas o alerta é o que ele mostrou no início da reunião. Olha, vai observando na lista de pessoas que estão participando, quem está como convidada, porque não está usando a sua conta ainda. Então, vai ajudando a gente a dar um toquinho para o aluno, né? Olha, você tem que usar a sua conta, você tem que ativar a sua conta, tá bom? Durante as aulas eu já tenho feito isso, né? Verificando quem já está e pedindo para que eles tentem. Até aqueles alunos que têm dificuldade, eu acabo mostrando na tela compartilhada qual o caminho que ele deve fazer, né? Então, muitos eu vi que já começaram a utilizar o e-mail institucional. É que essa era a minha dúvida, se eles só iriam acessar pelas equipes ou se ainda teriam link para acessar. Não, eles acessam, vamos trabalhar aí concomitantemente, tá bom? Ok, tá bom, obrigada, Paty. Para ficar uma coisa bem tranquila, né? Principalmente porque os maiores, eles entendem um pouquinho mais, eles se viram. Para não ser traumático para os menores, sabe? Então, é verdade. Os menores, porque às vezes precisa da ajuda do pai, né? Enfim, aquelas questões, né? De precisa de ajuda, aí quem fica mais nervoso é quem está ajudando, né? É então, verdade. Bem tranquila, tá? O ensino médio, os maiores do fundamental, eles se viram, né? Eles se falam, eles se ajudam, né? Agora, os pequenos têm essa dificuldade um pouco maior, né? Então, por isso, a tranquilidade, tá? Não sei se o Léo voltou. Léo, você já voltou, Léo? Já. Eu tive que atualizar mesmo. Ok. Verdade. Mesmo obrigada, minha Paty. Eu que agradeço. Estava travado aqui para mim. Viu, Léo? Desculpa, mas eu já aproveitei e falei, olha, se acontece com o Master, Plus, Advanced, eles não ficarem nervosos quando acontecem com eles, né? Acontece. Aconteceu com o Léo, gente, né? Que é assim, ó, com o Microsoft Teams. O sobrenome dele é Teams, Léo Teams. Quase isso, né? Pelo menos é isso que eu falo enquanto eu durmo à noite. Teams. Os pesadelos são com o Teams. Os pesadelos são com o Teams também. Léo, toca o barco aí. Pessoal, desculpa, mas eu também estou numa reuniãozinha aqui com o Rafael resolvendo um problema de aplicativo, tá? Então, eu vou deixar vocês à vontade. Estou com o som aqui, mas estou também trabalhando numa questão aqui das mensagens de aplicativo que não deram certo hoje, tá bom? Beleza, tá. Léo, desculpa te interromper. Imagina. Eu vou falar rapidinho que eu vou sair, eu tenho aula agora às 3h30, e aí depois eu vejo ou eu tento entrar na da noite para ver o finalzinho, tá bom? Tá, joia. Tranquilo. Obrigado, tchau, tchau. O meu é o mesmo Vocês estão vendo a minha tela, né, pessoal? Até. Já tá. Ó, gente, então, aqui, quando eu entro na reunião, na equipe, essa telinha que a gente já viu, né? Lembrando que deixa eu entrar na equipe do exemplo. Ó, toda equipe, quando a gente cria, ela já vem automaticamente com um canal, que é o canal geral. Tá? Então, o nosso processo de organização aqui do ambiente corresponde à criação dos canais onde a gente vai dividir os conteúdos. Eu sempre faço a sugestão de que a gente use uma das duas propostas. Uma é a gente criar canais correspondentes, por exemplo, às semanas de aula, tá? Então, por exemplo, semana 01 do dia 14 de setembro, semana 02, 21 de setembro, e assim por diante. Ou então que a gente crie canais organizando em conteúdos, tá? Então, eu fiz até um exemplo hoje de manhã, daqui a pouco eu vou criar um canal junto com vocês, com esse mesmo exemplo, para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Antes disso, o que a gente não vai fazer em hipótese nenhuma, tá? Então, começar falando o que não podemos fazer. É o seguinte, aqui do lado esquerdo da tela
nós temos o quadradinho com a turma, da turma, logo abaixo o nome da turma, da equipe, né? E do lado direito desse nome, temos esses 3 pontinhos aqui de mais opções. Quando a gente clica nesses 3 pontinhos aqui, primeira opção, gerenciar equipe. Então, como que funciona? Todo mundo que tem privilégios, tá, de edição, de acompanhamento, tá, ou seja, tanto professor quanto coordenadores e um usuário de suporte, tá, eles ficam aqui no conjunto de proprietários. Logo abaixo, nós temos todos os alunos que estão matriculados na nossa turma. Ok? Então, o que nós não vamos fazer em hipótese alguma? Mexer nesses membros, alterar. Então, não vamos adicionar nenhum aluno e, principalmente, não vamos excluir nenhum aluno. Qual que é o grande problema que nós temos? Se eu der um clique no xizinho aqui, ele não vai nem perguntar se eu realmente quero excluir. Ele simplesmente vai excluir. Tá? Então, tomem bastante cuidado para não excluir os alunos das turmas. Outras 2 coisas que a gente não vai fazer. Tá? Deixa eu clicar no geral aqui, voltar para a tela inicial. Por exemplo, isso acontece. Comigo acontece até com uma certa frequência. Pensa assim, eu não aguento mais essa turma, pelo amor de Deus, vou sair. Tá? Então, nesses mesmos 3 pontinhos, a gente também tem a opçãozinha aqui, ó, sair da equipe. Tá? Então, eu falo, eu não aguento mais essa turma, não aviso ninguém, vou sair dessa turma, desisto deles. Tá? Então, a gente não vai sair dessa equipe. Da mesma forma que nós não vamos, em hipótese alguma, excluir a equipe. Tá? Então, clicar nessa opçãozinha aqui de baixo. A opção de excluir a equipe, ela ainda pergunta, você tem certeza que você vai excluir tudo, com tudo que tem nela, tudo que já aconteceu? Tá? Então, a gente não clica nesse excluir. Caso algum dia isso aconteça, não é para acontecer. Tá? Então, a gente não tem como limitar os privilégios para os professores não enxergarem esses botões. Tá? Então, caso isso aconteça, o que vocês vão fazer? Vocês vão mandar uma mensagem lá, um e-mail para a Angélica. Ligar para a Angélica. Angélica, aconteceu um grande erro na minha vida, eu cliquei no lugar errado e agora minha equipe sumiu. Tá? Então, tomem bastante cuidado para não fazer isso. Tá? Agora sim, então voltamos para a equipe. Então, lembrando, cada canal que a gente cria, ele vai ter uma composição de ferramentas aqui, de guias, que é específica. No canal geral, é a que mais tem opções, tá? A gente vai ter outros encontros como esse, e a gente vai ver como a gente lida com arquivos, para compartilhar arquivos para os alunos, como que a gente cria tarefas, avaliações, as planilhas de nota que ficam vinculadas a essas tarefas, enfim. Isso a gente vai ver tudo em outros momentos, tá? Hoje, então, eu vou mostrar então essa forma de criar o canal, então, para uma proposta organizada e como que a gente gerencia esses canais para as permissões e para a comunicação com os alunos. Tá? Então, nos mesmos 3 pontinhos aqui em frente ao nome da disciplina, tá? Mais opções, nós temos o botãozinho adicionar canal. Tá? Então, aqui que a gente coloca o nome do canal, num daqueles modelos que eu sugeri para vocês, ou por semana, ou por tema de aula. Então, por exemplo, se for por tema de aula, eu vou colocar, por exemplo, aula 03, números reais, sei lá. Dá um exemplo aqui. A descrição, ela não é obrigatória, tá? E a privacidade, por enquanto, a gente vai considerar apenas o padrão. Tá? Se a gente marcar essa opçãozinha aqui, todos os alunos, quando entrarem na equipe, já vão enxergar esses canais. E aí eu clico em adicionar.
Ó, clicando em adicionar, o meu canal já está pronto. Tá? O que mudou ontem na atualização do Teams e que pode estar um pouquinho diferente do de vocês? É justamente esse botãozinho aqui de nova conversa. Até ontem de manhã, em vez desse botão, ele me mostrava fixo essa barrinha aqui de baixo. Tá? Então, é isso que saiu. E agora, ele me mostra o botãozinho para quando eu clicar nele é que essa barrinha aparece. Qual que é a configuração padrão de um canal que a gente cria? Todo canal, ele pode ser povoado, não é povoado, mas qualquer usuário, qualquer membro que está inserido na equipe, tanto quanto professor, quanto alunos, membros, eles podem iniciar novas conversas. Ou seja, às vezes a gente deixa esse ambiente poluído se isso acontece, tá? Porque o aluno pode entrar aqui na equipe, em determinado canal, e criar vários assuntos, conversas aleatórias que nem estão relacionadas ao tema, tá? Isso às vezes atrapalha um pouquinho a nossa organização. Então, como que a gente gerencia esse canal? Tá? Em frente ao canal, aqui do lado esquerdo mesmo, a gente, na verdade, tem dois possíveis lugares para fazer o mesmo passo, tá? Ou eu vou na barrinha do lado esquerdo aqui, em frente ao nome do canal, em mais opções, e vou em gerenciar canal, ou da mesma forma, lá no canto superior direito, perto de onde a gente fecha a janela, a gente clica nos 3 pontinhos também, mesma opção, gerenciar canal. Tá? Então, para a gente mudar a permissão do aluno, basta a gente ativar aqui a moderação de canal, que por padrão ela fica desativada. Então aqui, olha, eu estou mudando desativada para ativada, tá? Fiz isso, já é o suficiente. Ó, já só mudei para ativado, já vou clicar novamente aqui no canal para voltar nele. Agora, o que acontece? Somente o professor enxerga essa nova conversa, tá? Ou seja, o professor ele pode clicar aqui, colocar uma mensagem qualquer. Então, ó, boa tarde, turma. Hoje falaremos sobre o... Opa, difícil aqui. Sobre o conjunto dos números reais. Enfim, posso fazer o que eu quiser, criar uma discussão, tá? Colocar uma proposta de atividade aí para ter uma discussão e assim por diante. Depois que eu escrevo, ou eu dou Enter, ou então clico nesse botãozinho no canto inferior direito, que parece um aviãozinho de papel. Tá? Dou um clique aqui. Eu já tenho a publicação. Tá? Quando eu publico, pedir para a Angélica entrar lá no nosso canal, aí o aluno pode responder, mas ele nunca vai poder criar uma nova conversa. Tá? Então, ó, olá, boa tarde. Tá? E assim ficar registrado dentro de um único tópico toda a participação dos alunos. Tudo bem? Então, eventualmente, esse conteúdo, como eu disse, ele não é ainda a ferramenta oficial que a gente tem que se comunicar com os alunos. Tá? Então, se vocês quiserem aos poucos explorar a ferramenta, vocês podem ir organizando, então, os diversos assuntos, aulas, canais, tá? Para que vocês se sintam à vontade com o ambiente. O ambiente oferece muito recurso legal, gente. Só que a gente tem que ir aprendendo aos poucos, né, ou fazendo uso aos poucos para não assustar ninguém, tá? Nem a gente mesmo. Cada dia eu aprendo coisas novas e nem os alunos, tá? Então, falar para eles que tem mais um sistema que eles vão ter que entrar todos os dias para ver o conteúdo vai complicar tudo nesse momento, tá? Então, basicamente é isso que eu queria demonstrar para vocês sobre o Teams. Eu queria falar, então, para vocês entrarem nas equipes que o sistema criou de vocês e ativarem as turmas, tá? Se por algum motivo, quando vocês entrarem na turma, não aparecer a mensagenzinha aqui em cima,
tá? Para ativar, vocês podem clicar aqui nos mais opções, gerenciar equipe, que daí vai aparecer a mensagem no canto aqui de cima da tela. Aí vocês podem ativar, sabendo então que a partir desse momento, todos os alunos têm acesso a todos os conteúdos que vocês colocarem aqui nesse ambiente, tá? Então, a gente vai ter especificidades para tratamento, para disponibilização de arquivos, tem algumas regrinhas de onde eles podem editar, onde eles não podem, e assim por diante. Então, é por isso mesmo que a gente está dando esse acesso antes de se transformar numa ferramenta oficial, para que vocês se acostumem bastante com ela, tá? Que vocês se acostumem bastante com essa ferramenta, tá? Para que, quando ela se tornar oficial, não tenha nenhum problema de readaptação, adaptação do zero, com mais uma coisa. Bom, tem alguma pergunta, ou se alguém estava de manhã e lembra alguma pergunta importante que foi feita que eu não comentei agora, repete a pergunta. Alguém quer fazer alguma fala? Teve algumas de manhã que eu acho que não estou lembrando. Nenhuma, pessoal? Ó, oi, Giovana. Deixa eu só tirar uma dúvida, então. Claro. Essa nova equipe que nós vamos ativar, nesse canal, não vai precisar criar o canal de videoaulas. Isso. Como nós criamos por enquanto, não. Boa pergunta, Giovana. Deixa eu responder isso daí para a gente fazer um negócio organizado, né? Então, qual que é a grande questão? Até então, pessoal, a gente criou aquela equipe genérica, ou as equipes das turmas que a gente já estava trabalhando, tá? Porque a gente precisava criar a reunião e gerar um link para compartilhar com os alunos, tá? Quando a plataforma do Teams for a ferramenta oficial, é esse processo de compartilhamento do link que a gente não vai mais ter que fazer, tá? Então, nesse momento, vai depender de como vocês pretendem organizar, porque, por exemplo, se você quiser colocar até uma aula para cada dia, tá? Você pode, a gente pode ter até 200 canais aqui na nossa listinha, em cada uma das nossas equipes, tá? Mas aí o processo de agendamento de reunião vai ficar um pouco mais simples. Por quê? Vocês vão abrir o canal aqui específico a uma determinada aula, vão clicar lá no botãozinho, agendar uma reunião, definir o horário que essa reunião vai acontecer, tá? Uma aula, exemplo, tá? Coloquei aqui. Enviar e todos os alunos que estiverem, então, dentro dessa turma já vão ser notificados, ou quando eles entrarem na turma, eles já vão encontrar o link, tá? Então, a gente não vai mais ter que voltar para dentro da reunião, copiar o link para colar em outro lugar. Isso que a gente vai ter de benefício. Só que, como nós já estamos com todos os links das aulas criadas, e esses links já foram compartilhados com os alunos, para a gente não ter problemas agora, a sugestão é que vocês não utilizem essas equipes ainda para as reuniões, tá? Então, mantenha as reuniões a partir dos links que vocês já criaram e compartilharam, tá? E quando a gente perceber que já está todo mundo habituado, os alunos já estão acessando a ferramenta, se der tempo, talvez isso aconteça ainda nesse semestre, tá? Aí sim, vocês vão poder fazer esses agendamentos dentro dos canais. Aí vai ficar a critério de vocês, tá? Da mesma forma que eu posso criar os canais por semanas, por tópicos, enfim, eu posso criar também um canal para videoaulas e fazer o agendamento das aulas recorrentes dentro de um único canal, não tem problema nenhum. A organização do ambiente fica a critério de cada professor, tá? Eu por exemplo, deixa eu mostrar uma turma minha, tá? Fui na tarefas, tem aqui em equipes. Uma turma minha aqui da graduação. Então, eu tenho um canal de gestão, que só eu uso, é um canal privado, nenhum aluno tem acesso. Eu tenho o canal para cada semana de aula, onde eu faço agendamento, onde eu disponibilizo
tanto atividade, discussão, tarefa, quanto os arquivos, é onde eu faço agendamento, enfim. E ainda tenho canais para grupos e trabalhos, tá? Onde cada 2, 3 membros pertencem a um grupo para fazer trabalhos em grupo, tá? Então, mas isso são todos recursos que a gente vai ver em outros momentos de formação. Então, a gente tem liberdade para organizar as nossas equipes da forma como a gente achar mais interessante, tá? Por enquanto, o que eu mostrei para vocês? Apenas a ferramenta de postagens, que ela é a principal do nosso Teams, tá? É aqui que a gente notifica a existência de novos arquivos, é aqui que a gente notifica a existência de tarefas, de múltipla escolha, de questionário, enfim. Então, são vários ambientes que a gente tem como, da própria reunião, mas que, por enquanto, foquem apenas no uso dessas postagens. Se vocês quiserem mandar mensagem para os alunos ou deixar esse espaço livre para eles comentarem, colocar dúvidas, tá? Lembrando que não é uma ferramenta oficial ainda, tá? Talvez não sejam todos os alunos que já estejam utilizando o Teams, tá? Então, por isso que eu conto muito com vocês para serem multiplicadores desse primeiro acesso, tá? Para que eles também se acostumem com isso. Acostumem com o quê? Com essa rotina de, eu vou ter aula, então eu vou fazer login na minha conta institucional, tá? Com o meu RA, enfim, e com esse RA eles participam da aula de uma forma já identificada, mais organizada e assim por diante. Ok? Mais perguntas? Não? Então, fica como uma tarefa aí para vocês ativar essas equipes, tá? Fazerem a exploração do ambiente e lembrem, qualquer dúvida que vocês tenham com o ambiente, agora centralizem no e-mail cet@domaguirre.com.br, tá? Que a Angélica já está acessando esse arquivo todo dia, o dia inteiro, para responder todas as dúvidas de vocês. Ok? Patrícia? Faltou alguma coisa, Pá? Não, eu estava justamente olhando minhas anotações aqui, porque aqui a gente é subir chupacana e faz mais um pouco. Eu estava falando com o Rafael também do problema do aplicativo. Mas acho que é isso aí. Você falou das equipes, falou das postagens, porque estava faltando, mas você comentou. Você falou do Nova Conversa, do botãozinho Nova Conversa? Eu falei sim, falei. Que é o botãozinho novo, Esse surgiu ontem à tarde, esse botãozinho aqui. Antes ele era uma barrinha fixa. Parte do também mostrei, enfim. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então fiquem livres para explorar o Teams nessas ferramentas, nessas equipes que o sistema criou, tá? Lembrem de não excluir a equipe, não saiam da equipe e não removam alunos da equipe também, tá? Por mais que dê vontade. Às vezes dá vontade, né, Leon? Teve uma pergunta que eu lembrei, uma pergunta de hoje. Estava tentando lembrar essa pergunta aí, e o pessoal fez de manhã, eu não estava lembrando. Ainda que os alunos tenham a conta institucional, não é sempre garantido de que eles vão conseguir participar do chat das reuniões, tá? Porque os chats das reuniões das reuniões do tipo classe, tá? Ele vai ficar disponível sempre para quando os alunos fazem parte da equipe onde a reunião foi agendada, tá? Então, se, por exemplo, vocês não estão conseguindo enxergar o chat, tá? De vocês aí, não está conseguindo ativar o chat, a conversa, é porque vocês não são membros da minha equipe aqui que eu criei para esse agendamento, que é essa equipe Colégio Dom, tá? Então, por isso que vocês não conseguem. Da mesma forma que os alunos também não. Então, a partir do momento que a gente fizer o agendamento da aula com nossos alunos na equipe deles, aí libera o chat livremente aqui para eles participarem, tá? Acho que era essa que faltou. Tem outra questão também, né, Léo? O pessoal aluno novo, né,
tem o prazo lá de 48 horas para aparecer. Exatamente. Exatamente. Quando o aluno efetiva a matrícula, tem um prazo de até 48 horas para ele ser liberado no Teams. Tá? Então, até 40 é o máximo, prazo máximo mesmo. Então, às vezes ele faz a matrícula de tarde, à noite, de manhã, à noite não, né? Mas na manhã do dia seguinte, na tarde do dia seguinte, pode ser que ele não esteja, tá? Então, somente 48 horas após a efetivação da matrícula, que a gente garante que ele vai ter que ter o acesso à ferramenta. Então, pode ter esse pequeno delay, sim. Certo? Acho que basicamente é isso, pessoal. Eu vou compartilhar o link, então, dos tutoriais do Teams que a gente já desenvolveu. Ele tem aquela, por exemplo, a Ana Grandisoli, né? Isso. Que falou que os filhos usam o celular com backup, então se não gosta de autenticar. Então, lá já tem o tutorialzinho de como que a gente cadastra novas contas e como que a gente alterna entre as contas cadastradas, tá? E no celular acaba ficando mais fácil, tá? Vocês viram aqui no computador não tem jeito, não tem como eu cadastrar várias contas e alternar entre elas. Eu tenho que sair de uma e logar com a outra. No celular não, no celular a gente já deixa tudo logado, tá? Daí a gente só alterna entre as contas que já estão cadastradas, tá? Então, eventualmente, ou em algum momento, isso daqui vai ficar uma ferramenta que vai, por exemplo, substituir, inclusive, o WhatsApp que a gente tem, às vezes, com turma, com os professores, colegiado, enfim, que ele notifica, tá? Então, tem um chat aqui também dentro do próprio Teams, tá? Que se vocês mandam mensagens, a pessoa vai ser notificada nessa mensagem no celular dela que ela usa, tá? Então, qualquer mensagem que a gente mande, tá? Então, bem fácil de usar. Camila, tudo bem? Vi você por aí também? Oi, Léo, eu ia falar que a gente está usando já aqui o pessoal da secretaria, a coordenação, o meu celular, quando eu não estou aqui, ele já apita no Teams aqui. Então, eu também, eu e Leandro, o hooligan do SPD, a gente só conversa agora pelo Teams, está sendo bem prático, assim, para a gente se encontrar. E já fica num ambiente já também, que é um ambiente institucional, profissional, próprio para isso, não mistura com as questões, às vezes, pessoais. Tá. Léo, só tem uma coisa, teve professor aí reclamando já que receberam ligações, né? Então, assim, a molecada veio fuçar a molecada veio fuçar com a conta institucional e teve professor que já recebeu 2, 3 ligações pelo Teams, então... Isso. Então, a gente, na semana retrasada, acho que 2 semanas atrás, tá? A gente começou a discutir as políticas do Teams, tá? Então, por que esse lance de ligação? Quando a gente acha o chat, a gente vê aqui, por exemplo, a professora Denise, de letras. Então, eu posso fazer uma chamada de voz com ela, tá? Se eu clicar aqui, eu vou ligar para ela, ou de vídeo, enfim. Se ela estiver conectada na internet, ela vai receber essa ligação. Então, o que a gente fez? A gente fez umas configurações de privilégios para que os alunos não consigam iniciar reuniões sozinhos, nem fazer esse tipo de ligação, de chamada, tá? Então, isso a gente tá aprimorando também, porque já pensou? Fim da vida pessoal. Se a moda pega. Se a moda pega. Descansa mais. Exatamente. Em momento de já tem um teste aí, Léo. Mandei uma mensagem. Opa, já chegou aqui, ó. Já tem um número 1 aqui de notificação. Olha lá, mandei Camila. Um teste aí, ó. Olha lá, já chegou aqui um teste para mim. Inclusive, para a gente que está substituindo o Communicator aqui na escola, ficou bacana. Isso. A gente quer tirar também aqui o Communicator, também aqui o link que a gente usa. Legal. Essa é a meta. Pessoal, obrigado pela presença, pela atenção, participação, tá? Eu espero ter colaborado mais um pouquinho, tá? E se vocês tiverem ainda interesse, quiserem participar mais uma vez, às 18h30 teremos 18 horas, teremos a última turma, então, sobre o Teams de hoje. Tá bom, pessoal? Obrigado. Oi, Áurea. A gravação de hoje para a gente mandar para o pessoal? Sim, eu vou, quando terminar aqui e gerar o arquivo, eu faço o download dele e subo no YouTube, porque senão ele vai sumir, né? Se deixar no... Tá, joia, Léo. Combinado.
aguardando. Obrigada, até mais tarde, pessoal. Quem quiser... Áurea, acho que tem uma pergunta. Isso. Eu queria saber aonde que vai ficar disponível os links dos tutoriais. Mandar via Patrícia. Patrícia. Eu mando para as coordenadoras, o Léo me manda e aí a gente já distribui para vocês. Pode ficar tranquilo, tá bom? Tá, joia, obrigada. Depois também a gente pensa, Patrícia, na criação de uma equipe com todos os professores, tá? Para a gente facilitar esse processo. Perfeito. Legal. Combinado também, Léo. Até mais tarde. Obrigada, Léo. Pessoal, obrigada. Deus, Obrigada, Léo. Tchau. Obrigada, tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau. Aqui a gente não se vê mais. Tchau, até mais. Mais uma vez, obrigada. Tchau, pessoal.